tem o consultório dele, me dá assistência, ele nos dá assistência aqui nessa igreja. Você, se precisar de um psicólogo, irmão, pastor, amigo, está aqui, ó. Não precisa ir procurar um psicólogo que ele é, espírita. Não. Você é evangélico, você é cristão. Procura um psicólogo, pastor, homem de Deus, que já tem uma direção certa, Porque você vai ser tratado de uma área, mas também por outra área vai ser conduzido aos demônios. É complicado. Então, temos assistência. Não podemos sermos omissos, se calar. Nós temos que se levantar e dizer: olha, eu preciso. Nós às vezes temos essa questão de orgulho, de não querer chamar. Então, ou seja, eu não quero incomodar o pastor, eu não quero incomodar fulano. Não. Deixa eu no meu cantinho aqui. Com certeza, entre nós, há alguém que conhece alguém que está passando por um processo desse. De isolamento, a pessoa está oprimida. Então, irmãos, temos que abrir os nossos olhos. Muitas vezes, uma opressão não é demônio, não. É doença da alma. O senhor vai falar agora. E às vezes nós ignoramos, tudo é demônio, sabe? Tudo é demônio. Nem tudo é demônio, não, irmãos. Uma dor de dente não é demônio, não. Eu que tenho que procurar o dentista. Não fiz uma prevenção, não tratei dos meus dentes. Estou com um problema na cabeça, tenho que procurar um médico que cuida de cabeça. Quem está entendendo, irmão? Às vezes as pessoas querem mistificar, querem santificar. Tudo é demônio, tudo é... Não. Somos seres humanos, imagem e semelhança de Deus, inteligentes que somos. Então nós devemos procurar os especialistas, as pessoas certas para nos cuidarmos. Até porque há um compromisso. O Espírito Santo habita dentro de nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nós destruirmos, o Senhor nos destruirá. Então nós temos compromisso com a nossa vida. Iremos prestar conta para Deus. Então, por esses fatos, irmãos, e por ser esse mês que nós estamos clamando e orando, eu vou convidar o pastor Adilson. Eu gostaria que ele viesse aqui e você aplaudisse o nome do Senhor Jesus. Aplaudisse bem forte o nome do Senhor. Louvado seja Deus, recebendo o servo de Deus. Vai ministrar aos nossos corações nesta noite. Até meia-noite a gente sai daqui hoje, amém, igreja? Vendo aí? Se houver concordância na terra, há concordância no céu. Levante as suas mãos e diga assim: Senhor Jesus, usa o teu filho com poder e autoridade, segundo a tua vontade, para falar comigo, Senhor. Bata no peito e diga: para falar comigo, Senhor, aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero, pois eu bem sei, ó Pai, que a tua vontade, ela é soberana, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que o Senhor nos dá esta oportunidade para estarmos na casa do Senhor, falando de Deus, na presença de Deus. É um momento muito feliz de poder retornar a esta casa, esta minha casa. E a gente também, quando vem para cá, no culto de domingo, assim, a gente tem que pedir permissão ao nosso pastor, E eu estou aqui com a bênção do nosso pastor Melk, tá? Ele nos autorizou para estar aqui. E trago também a paz da nossa igreja sede para esta congregação. Os irmãos recebem a paz do Senhor Jesus? Amém. Queridos, quando o pastor Julião me convidou para estar aqui, nesse culto de domingo, para falar um pouquinho para vocês do Setembro Amarelo e trazer uma palavra de conscientização, esse mês é um mês que eu tenho trabalhado muito, tenho palestrado muito em empresas, tenho palestrado em igrejas. Domingo passado estava no Jardim Eliane, na nossa igreja, o Brasil para Cristo, lá no Jardim Eliane, também falando do Setembro Amarelo lá. E muitas vezes a gente pensa que a gente não tem nem noção, talvez vocês não tenham nem noção do que é os dados no nosso Brasil sobre a questão do suicídio. A gente escuta, hora ou outra,
né? Alguém se suicidou. A gente não tem noção de dados, né? Eu quero trazer aqui, antes de entrar na palavra do Senhor, eu quero trazer alguns dados para vocês, para a gente meditar um pouquinho como esta igreja é uma igreja missionária. Nós somos uma igreja missionária, eu me incluo também nisso, para a gente estar sentindo a nossa responsabilidade diante da palavra do Senhor, com estas vidas que estão aí fora, morrendo silenciosamente, né? Se você não conhece essa campanha do Setembro Amarelo, ela é uma campanha que começou aqui no Brasil desde 2014. Ela começou aqui no Brasil desde 2014, mas ela é uma campanha que ela já vem há alguns anos lá pelos Estados Unidos. Daí chegou aqui no Brasil em 2014 pela Associação de Psiquiatria, juntamente com a parceria com o Conselho Federal de Medicina. Então juntou-se esses dois órgãos, abraçou esta campanha do Setembro Amarelo, a campanha da prevenção ao suicídio, e começou a fazer essa campanha aqui no Brasil em 2014. Tendo por data 10 de setembro o Dia Internacional do Combate ou da Conscientização ao Suicídio, então eles pegaram todo o mês de setembro e colocaram aí o mês Setembro Amarelo, Prevenção e Combate ao Suicídio. Eu quero passar aqui para vocês alguns dados dentro do nosso Brasil. Para vocês terem uma ideia, 13 mil suicídios acontecem no Brasil todo ano. 13 mil suicídios acontecem no Brasil todo ano. 1 milhão no mundo, ou seja, 1 milhão de pessoas no mundo inteiro comete suicídio. 96,8% desses suicídios são relacionados com transtornos mentais, ou seja, o DSM-3, que é o documento que coloca a estatística, coloca, melhor dizendo, as doenças mentais, ele equivale às doenças mentais. Ele mudou. Antigamente o transtorno era tido como neuroses, e aí passou agora a dizer transtorno. Então o DSM ele muda essa questão das neuroses para os transtornos. Então 96,8% dos transtornos mentais, das neuroses, que eram chamadas antigamente, são provocativas, ou seja, são caminhos que provocam suicídio. Então, boa parte das pessoas, 96% das pessoas que cometeram suicídio, ela tem algum transtorno mental. E desses transtornos mentais, inclui a depressão, o transtorno bipolar e, em seguida, os abusos de substâncias químicas. Ou seja, a substância química também é um dos fatores das pessoas cometerem, ou seja, da provocação ao suicídio. Existem dois aspectos da questão do suicídio. Primeiro, os transtornos mentais, e o segundo, o comportamento suicida. E o que é o comportamento suicida? 17% a cada 100 habitantes no nosso Brasil, a cada 100 habitantes, 17% no Brasil, já tiveram pensamentos suicidas. Isso são comportamentos suicidas. Comportamentos suicidas são aquelas pessoas que, por algum motivo na vida, já pensou em tirar a própria vida. Então, ou seja, a cada 100 pessoas no nosso Brasil, 17% já pensou em tirar a própria vida. Dentro de cada 100 habitantes, 5% já fizeram algum plano para cometer suicídio. Isso é comportamento suicida. Então, dentro de 100 pessoas, 5 pessoas já fez algum plano para tirar a própria vida. Recentemente, para vocês terem uma ideia, eu dou aula na semana na escola estadual, e dentro da própria escola, num banheiro masculino, um jovem entrou lá, tirou um barbante, um cordão da sua blusa, pendurou-se na janela do banheiro e iria se enforcar se não fosse chegarmos na hora ali, no intervalo, e pegar o menino pendurado lá. Ele tinha tirado a própria vida. Então, seja, isso a cada 100 pessoas, 5 já faz um plano para tirar a própria vida. Então, ele tinha ido na escola, naquele dia, já tinha feito arquitetado todo o plano para tirar a própria vida. A cada 100 habitantes no nosso Brasil,
1% já teve atendimento em hospital por ter tentado o suicídio. Então, ou seja, é um dado bastante provocativo, né? Se nós pensarmos um pouco, é bastante provocativo. Para vocês terem uma ideia, a idade de 15 a 27 anos são a idade que se comete mais suicídio no nosso Brasil. De 15 a 27 anos e de 42 a 59 anos é a faixa etária de idade que se comete mais suicídio no nosso Brasil. 80% dos suicídios cometidos no nosso Brasil são homens. São homens que cometem suicídio. 80% dessas mortes que eu disse aqui para vocês são homens que cometem suicídio. Então, por quê? Por que homens são mais propícios a cometerem suicídio? Porque o homem não abre, não se fala, não consegue falar. O pastor falou uma fala aqui muito importante, né? Não busca ajuda, acha que dá conta dos problemas, dá conta de si. E quando pensa que não, ele já está programando um plano para tirar a própria vida. Então, seja, 80% são homens. Esses são alguns dados para nós pensarmos um pouquinho, né? É uma morte silenciosa, é uma morte que a pessoa vai sofrendo, a um ponto dele tirar a própria vida. E quando ele tira, quando a pessoa comete o suicídio, ele entra nesse processo do suicídio, não é porque ele está eliminando a vida, não quer mais existir, não quer mais viver. Ele quer eliminar o problema. A pessoa quer estar livre daquela dor, livre daquele problema. E é por isso que o indivíduo, a pessoa, ela vai para o campo do suicídio, porque acha que ali é um momento certo, é algo que ela vai se livrar. E muitas das vezes dos suicídios cometidos são pessoas que elas estão totalmente numa psicose, estão totalmente fora da sua consciência, né? É uma morte que é levada para um estado de inconsciência. Ela não está dentro da sua consciência. Quando eu peguei esse jovem na escola que estava tentando tirar a própria vida, que eu sentei ele, coloquei ele sentado, ele começou a chorar, e ele não sabia, ele não tinha consciência do que tinha feito. Ele não tinha consciência do que tinha acontecido ali. Ele estava num estado de inconsciência, né? E ele pendurou ali, né, naquela janela, e não tinha consciência do que realmente ele estava fazendo. Então, para vocês terem uma ideia aí dos dados, é importante para a gente pensar. E quando a gente se deparar com uma pessoa que está com alguns sintomas, né, dentro do processo de ansiedade, de depressão, sintomas depressivos, que a gente possa estender as mãos, estender os ouvidos para escutar a pessoa, a dor da pessoa. E se você não pode ajudá-la, possa encaminhá-la, essa pessoa, né, para que ela possa ter um atendimento adequado, para que ela possa ter aí um atendimento para que venha ela sanar essa dor e ela possa retomar a vida. Amém? Quero ler com vocês uma palavra. São dois textos da Bíblia, livro de Mateus, no capítulo 12. Livro de Mateus, capítulo 12. Eu vou ler o verso de número 43 a seguir. E depois estarei lendo o livro de Marcos, capítulo 5. Nós vamos fazer um paralelo desses dois textos. Livro de Mateus, capítulo 12, e o verso 43. E depois nós vamos caminhar para o livro de Marcos, capítulo 5. A minha tradução é a tradução Almeida corrigida. É Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista Atualizada. Mas acompanhem com na sua versão mesmo. A palavra diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele.
e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Aí vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 5 do livro de Marcos. E o verso 1 diz assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com as cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me tormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo a ver o que sucedera, e indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciados os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Amém? Queridos, esse texto, ele fala-nos, Jesus, no capítulo de Mateus, capítulo 12 de Mateus, ele fala-nos, Jesus fala-nos do vazio do homem. Do vazio do homem. O que é o vazio do homem? É justamente esta necessidade que o homem tem. O homem em si possui uma necessidade. Ele se angustia. E o vazio é justamente essa angústia, essa necessidade do nada. A angústia do nada. Muitas vezes você pergunta para a pessoa: eu estou sentindo vazia. E aí você fala: o que é esse vazio? Ela fala: não sei, mas eu me sinto vazio. Eu me sinto na angústia. Mas ela não sabe dizer o que é este vazio. Jesus, no capítulo 12, ele fala do vazio do homem. É claro que o texto está relacionado à questão espiritual. E a psicologia vai dizer que o homem ele é biopsicossocial. Só que, na versão mais atual, a psicologia vai dizer que o homem é biopsicossocial e espiritual. Ele é biologicamente, psicologicamente, social, a interação com as pessoas, e espiritual. Então é interessante entender que o homem,
quando Jesus põe este homem aqui, põe esta pessoa aqui no capítulo 12 do texto de Mateus, ele está dizendo justamente desse vazio, uma pessoa, um ser, um homem, uma mulher, um indivíduo, que por algum momento ele estava cheio, mas de repente ele se afasta desse algo que o preenchia, e aí ele vai se tornar vazio, e aí esta casa vazia, que agora está ali vazia, vai permitir que entre na vida dela, na vida dele, 7 espíritos imundos. E aí o texto diz que o estado deste homem, desta pessoa, deste indivíduo, vai ser pior do que o primeiro. Jesus está dizendo que, nesse texto, havia uma pessoa que ela tinha um espírito, e de repente se encontrou com Deus, se encontrou com a palavra de Deus, esse espírito foi embora, só que ela não permaneceu. Por algumas situações da vida, ela abandona esse caminho de Deus, e ao abandonar esse caminho de Deus, esse espírito que estava vagando, que estava aí andando no mundo, volta para esta casa, a casa aqui que o texto diz, é a pessoa, volta para essa pessoa, e aí ele não volta sozinho, ele volta com mais 7, e aí o estado daquela pessoa se torna pior. É esta a imagem, o cenário que Jesus está dizendo do capítulo 12, é este cenário. Só que Jesus diz que sobre o homem existe uma necessidade. O homem não consegue se permanecer vazio. Existe uma necessidade. É interessante que esse texto diz que este homem, este indivíduo, esta pessoa, ela abandona. Ela por um momento ela recebe Deus, mas depois ela abandona Deus. Então sempre o homem vai estar buscando preencher o vazio. E aí é interessante que esta legalidade, esse espírito que volta a esta casa, é uma legalidade que o homem dá a esses espíritos. Os demônios só entram, os espíritos imundos só entram no indivíduo a partir do momento que ele dá essa legalidade. Então este homem aqui, ele dá a legalidade para que esses demônios entram na vida dele. E aqui que eu quero pontuar a vocês. Jesus está falando do vazio que o ser humano tem. A necessidade de se preencher esse vazio. E se o homem, se nós, seres humanos, não voltarmos para algo que é importante para a nossa vida, algo que é o cerne da nossa vida, chamado Deus. Todo ser humano nasce com a necessidade de Deus. Não existe ateísmo, não existe ser humano que venha ao mundo que não tenha uma necessidade espiritual. O homem já nasce com essa necessidade de Deus. Só que se ele não se preencher desse Deus, ele vai se preencher de outras coisas. De outras coisas. Se ele não se preencher de Deus, alguma coisa vai ser preenchida. A palavra espírito imundo, a palavra imundo é uma palavra latina que significa imundus, ou seja, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é fora da moral, tudo aquilo que é nojento. A palavra imundo é este significado. Então, ou seja, quando fala de espírito imundo, tanto dos demônios, o texto está dizendo, está dando ênfase para os demônios, os espíritos caídos, que são imundos, e tanto para o espírito, ou seja, a psique, a palavra espírito, pneuma, nepesh, que significa consciência, psique, também pode ser traduzido nesse texto para a psique imunda, para a mente imunda, mente poluída, mente que não tem os princípios e os padrões da palavra de Deus. Então, ou seja, se este homem, se este indivíduo não se preencher de algo bom, de algo de Deus, alguma coisa vai preencher ele. Ou os demônios vão preencher essa pessoa, ou a psique dela vai estar repleta e preenchida das coisas ruins deste mundo. Então, seja lá o que for, que se esta pessoa, este indivíduo, este homem não se preencher,
De alguma forma ele vai estar preenchido com alguma coisa. Seja demônios ou seja mentalidade perturbada. E é o que nós estamos vendo, pastor. As pessoas não estão se preenchendo de coisas boas. As pessoas estão se preenchendo de espíritos imundos, tanto os demônios caídos, quanto mentalidades poluídas. Pessoas se preenchendo de mentalidades poluídas, de mentalidades totalmente depravadas. A mente está totalmente tomada pela uma visão de mundo depravada. E é o que nós estamos vendo. Ou seja, o ser humano está sendo preenchido de alguma coisa, menos de Deus. Dei uma introdução aqui para vocês do capítulo 12. Agora vamos lá para Marcos. Olha o que acontece com o homem. Olha o que acontece com este homem. No capítulo 5 de Marcos. O homem, ele está vivendo em um sepulcro, em um cemitério, totalmente desprovido de uma mentalidade racional. É claro que Marcos aqui vai dizer que este homem está endemoniado, está possesso, mas naquela época não se sabia, não se tinha noção de possessões demoníacas. Por quê? Porque na época aqui de Jesus, se vocês lerem o Velho Testamento, vocês vão ver alguns episódios de demônios e espíritos imundos atuando em algumas pessoas. Por exemplo, Saul, né? Saul foi acometido de um espírito imundo. Alguns textos, raros textos na Bíblia, no Velho Testamento, fala de possessões demoníacas. Nós vamos encontrar possessões demoníacas após a vinda de Jesus. O Novo Testamento vai falar de possessões demoníacas. E é interessante que Marcos ele põe aqui a possessão demoníaca, porque Marcos está relatando isso para nós. Mas lá no acontecimento da cidade de Gadara, os gadarenos, os provincianos daquela cidade, não tinha noção que aquele homem estava sendo atormentado por demônios. Estava atormentado por possessões demoníacas. Aquele homem, este homem de Gadara, que está morando no sepulcro, ele é tido como louco. Ele está sendo tratado como uma pessoa louca. É totalmente desprovida de uma consciência, totalmente desprovida de algo consciente, de uma vida racional. Ele é tido como louco, e é por isso que o louco é tirado da cidade e jogado para onde? Para os sepulcros, para as cavernas. É tirado da sociedade. Isso aconteceu no nosso Brasil, irmãos. A luta antimanicomial no nosso Brasil, ela é nova. Ela chega a pairar dos anos 90 para cá. Os nossos loucos, as pessoas que tinham os seus problemas mentais, esquizofrênicos, eram colocados lá aqui em São Paulo, lá no Juqueri. E eram abandonados lá no Juqueri. Então, ou seja, os loucos sempre foram tirados da sociedade. Os loucos sempre foi tirado. Hoje, com a luta antimanicomial, né? Então, inserindo as pessoas com transtornos mentais no convívio da sociedade, no convívio da família, é algo novo. E é por isso que eu trago esta mensagem, que a igreja, o pastor Julião me abre esse espaço para dizer isso aqui para vocês, que hoje a gente tem muitas pessoas dentro da nossa igreja com transtornos mentais. Com transtornos mentais, pessoas que tomam suas medicações e precisam tomar as suas medicações. E precisam viver abaixo da medicação para ter uma vida tranquila. Por quê? Isso é escândalo para nós? Não. Isso é trazer a responsabilidade para as famílias. Trazer a responsabilidade para nossas instituições sociais. A igreja ela é uma instituição social. E é importante vocês pensarem nesse contexto que esse homem aqui, ele tem o seu processo espiritual, porque a ênfase no texto é uma ênfase espiritual, ele tem uma necessidade espiritual, e ele está envolvido com demônios que o atormentam todos os dias, e o leva ele para esta dimensão
de estar fora dessa racionalidade, de estar fora dessa consciência, e ele está vivendo lá no túmulos. E muitas das vezes ele é prendido, ele é amarrado, e o texto diz que ele quebrava todos os grilhões. Só que esta pessoa, este homem, da mesma forma que ele está sendo atormentado pelos espíritos imundos, pelos demônios que o cercam, também ele está, em alguns lapsos, em alguns momentos da vida, ele volta à sua consciência, porque uma pessoa possessa, e é isso que eu quero que vocês entendam, por isso que eu estou aqui parafraseando e tentando fazer vocês entender o que é espiritual e o que é mental. É importante vocês entenderem aqui que em algum momento na vida deste homem, ele cai na sua consciência, e aí o que ele faz quando ele está na sua consciência? Ele pega os cacos, ele pega as pedras e começa a se cortar. Por que esse homem se corta? Porque ele não aguenta mais o sofrimento. E os demônios não querem tirar a vida dele. Os demônios querem que ele continue permanente ali, adoecido, ali totalmente jogado, totalmente sofrendo, porque é isso que o diabo faz. O diabo quer que as pessoas sejam espetáculo para ele. E este homem aqui, ele era o espetáculo para aquela cidade. O diabo estava fazendo dele um espetáculo. E é por isso que o diabo não quer, esses demônios que estão na vida dele, que ele deu legalidade, não sei como, o texto não diz como era a história de vida deste homem, mas o texto diz que este homem está possesso por demônios, quase 2.000 demônios estão atuando na vida dele. Mas em algum momento da vida dele, ele está na sua consciência e ele vai recorrer aos cacos para se cortar, para tentar tirar a própria vida. O sofrimento dele é demais. A angústia dele é demais. A um ponto dele recorrer aos cacos para se cortar, para tentar tirar a própria vida. Mas o diabo não quer que ele tire a própria vida, porque o diabo quer fazer dele um espetáculo. E o sofrimento deste homem, na sua consciência, faz dele, ou melhor, trabalha nele essa possibilidade dele tirar a própria vida. Então há uma luta aqui entre o que é espiritual e o que é psicológico neste homem. Na mesma hora que ele está sendo atormentado pelos demônios, na mesma hora também ele, na sua consciência, no seu sofrimento, ele tenta tirar a própria vida. E aí ele não consegue, porque ele está numa luta, numa briga constante entre o espiritual e o seu psicológico, entre a sua dor e entre a sua dor psicológica e os demônios que o atormentam. É esse cenário que está aqui este homem. É esse cenário, ele vive a perda da sua consciência. Porque a pessoa, quando ela está possessa, ela não tem consciência de ser. Agora também tem o processo da esquizofrenia, das psicoses, das neuroses. Uma pessoa que está que tem em si um transtorno de psicose, tem uma psicose, tem um transtorno de esquizofrenia na vida, ele faz alguns atos, ele pratica alguns comportamentos sem ter a sua consciência também. Então a doença psicológica também rouba a consciência do ser humano. É por isso que eu estou aqui dizendo isso aqui para vocês terem consciência de uma coisa. Que pessoas que são diagnosticadas com alguns transtornos, se Jesus não curar ela precisa estar debaixo de medicação. Eu conheço, pacientes que paravam a medicação, pastor, dava 15 dias, ele tentava o suicídio de novo. Agora é importante pensar uma coisa, irmãos. Se nós não colocarmos Deus na nossa vida, se não preenchermos do Espírito Santo em nossa vida, nós vamos ficar tomando medicação, porque é preciso tomar a medicação. A gente vai ficar dependente da medicação, sendo possessivo pela medicação. Só que, se qualquer momento da vida você parar de tomar a medicação, você vai cometer o suicídio. Por quê? Porque o vazio continua lá. O vazio continua na alma do ser humano. Só Deus preenche o vazio. Só o Espírito Santo preenche esse vazio. Não é a medicação.
A medicação vai ajudar. A medicação vai te trazer para uma vida. Mas o vazio vai continuar aí. O vazio vai continuar na vida do homem. Pensando aqui nesse homem, ele dá legalidade para os demônios trabalhar na vida dele. E a casa dele vai estar cheia. Porque a casa dele tem mais de 2.000 demônios. Então a casa dele está cheia. Ele tem mais de 2.000 habitantes na casa dele. A casa está cheia. Mas ele continua vazio. Ele continua vazio. Ele permite que os demônios entrem, dá legalidade para os demônios entram. Ele vive a perda da consciência e da razão. Vive os transtornos a ponto de pensar em suicídio. Esse pensamento não é um pensamento consciente, mas inconsciente. Ele corta-se para se livrar desse tormento. Ele projeta em morar em sepulcros. Ele vive sua prisão. Porque ele está numa dor, num sofrimento tão intenso que ele vive a sua prisão. Ele está prisioneiro dos seus processos mentais e dos seus processos espirituais. Ele está preso com uma possessão maligna. E essa possessão maligna tira a racionalidade dele, tira a consciência dele. Ele tem alguns surtos psicóticos, que é os surtos que ele vai ter quando ele quebra tudo. As pessoas querem prender ele, ele vai e quebra tudo, é um surto psicótico. Você já deparou de pessoas com surtos psicóticos? Eu estive no hospital psiquiátrico. E se você quer ver sofrimento, faz uma visita no hospital psiquiátrico. Na ala da esquizofrenia. Pessoas que veem vultos, que veem... É por isso que a dependência química também é um dos... Está dentro desses 96% de suicídio, porque uma pessoa que está em um processo, ou melhor, dopado de uma química, dopado de uma droga, ele começa a ver vultos, ele começa a ver coisas que não existem. Isso é como se fosse um processo esquizofrênico, mas é um processo esquizofrênico provocado pelo processo químico que ele ingeriu. Começa a ver vultos, começa a ver... No hospital psiquiátrico você vai encontrar pessoas assim. Pessoas que se colocam em uma ilusão, em um mundo, se projetam em um mundo achando que é Deus, que é Jesus Cristo, achando que é super-homens, super-mulheres. Os processos mentais, irmãos, não tem classe social, não. Como a nossa irmã aqui estava dizendo aqui. Os processos mentais não escolhem classe. É média, baixa, média e alta, não. Os processos mentais, ele acontece. Ele acontece na vida das pessoas. E aí esse homem, ele vai ter os surtos psicóticos. Os provincianos não sabiam que era um processo de demônio, tinham este homem como louco, um homem totalmente desprovido da sua consciência. Só que a pergunta que eu quero fazer aqui, dentro desse texto, é por que as pessoas tiram a vida? Por que elas vão tirar as suas vidas? Primeiro, porque elas não compreendem o seu vazio. Elas não compreendem o que é este vazio. O que é esta angústia. Então a primeira coisa que a pessoa faz, por não compreender o que é este vazio, ela vai tentar-se contra a sua própria vida. Ela não compreende o que é esse vazio. As psicoses está relacionada aos problemas de funcionalidade do cérebro. Tem pessoas que elas vivem esses vazios, e elas não compreendem esses vazios, porque tem algumas pessoas que ela tem alguma disfunção mental, que ela não sabe. E por ela não saber, ela continua com esse vazio. Porque ela não se consultou, ela não foi num neurologista, ela não foi num neuropsicólogo,
ela não teve nenhum acompanhamento, então ela não sabe o que acontece, ela não fez um mapeamento do cérebro. Então algumas disfunções cerebrais faz com que essa pessoa ela tenha alguns surtos psicóticos. E muitas delas vão, por causa do transtorno psicológico, não entender o seu vazio, vai tirar a própria vida. Por isso que é importante ir ao médico, ter um acompanhamento. Você está percebendo algumas coisas diferentes na sua vida acontecendo? Vai buscar ajuda, vai, marca uma consulta. E é importante saber que os grandes milagres que Jesus fez e que Jesus faz, muitos deles são colocados um diagnóstico. A pessoa foi no médico, eu recebi o diagnóstico de câncer. Vai para os pés de Jesus, vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, e de repente o milagre acontece. Mas se ela não tivesse, ou ele não tivesse ido ao médico, pegado o diagnóstico, ele não tinha ido para os pés de Jesus. Iria morrer com câncer. Então, boa parte dos milagres que Jesus faz, ele faz de acordo com o diagnóstico que você tem. Eu tenho o diagnóstico tal, vou para os pés do Senhor, vou buscar o Senhor, vou buscar a cura. Tem muitas pessoas que buscam a cura, mas não sabem o que tem. Eu estou buscando a cura por isso. Porque eu senti um sintoma assim. Tem pessoas que só sentem sintomas e se autodiagnosticam, colocam o diagnóstico na vida. Porque eu senti isso. Eu senti uma dor no peito e estou com crise de ansiedade. Quem diagnosticou você com crise de ansiedade? Eu vi lá no YouTube. Eu vi lá no Google. Coloquei lá no Google. Dor no peito. Me colocou lá, crise de ansiedade. Então, pastor, eu tenho crise de ansiedade. Você nem foi procurar um diagnóstico no médico para saber o que você tem. Este homem aqui, ele é diagnosticado pela sociedade como louco. Mas ele não era louco. Ele tinha um vazio na vida. Ele deu legalidade para uns espíritos que o perturbavam. Ele tinha uma perturbação na mente, que ele trouxe muita coisa ruim para a mente dele. Mas a sociedade disse para ele que ele era um louco e deveria morar nos sepulcros. Este homem aqui, ele vai receber o toque da cura quando ele reconhece Deus, Jesus. Quando ele reconhece Jesus. Porque num primeiro momento aqui, quem vai conversar com Jesus é os demônios na vida desse homem. Ele está numa inconsciência, ele não sabe nem com quem que ele está falando. É os demônios que estão falando por ele. Ele está numa inconsciência, fora de uma racionalidade, que os demônios estão falando com Jesus. Ele está totalmente tomado, sem consciência. Quando recobra a consciência, ele percebe que ele está liberto. Que a casa dele, pastor Julião, está vazia. E aí o que ele faz? Ele recorre a Jesus. Ele poderia estar vazio, Jesus ter liberto ele, e ele falar, agora eu estou liberto, primeira coisa, vou me vestir, vou para minha casa, vou tomar um banho, me vestir. Mas ele não. Ele permanece, o estado ali, o estado deplorável, fisicamente falando, o estado deplorável, todo rasgado, todo cortado, todo ensanguentado, todo sujo, todo barbudo. Eles permanecem nos pés de Jesus, na sua consciência, e querendo o quê? Querendo seguir Jesus. Irmãos, o que eu aprendo com essa palavra aqui é que nós necessitamos recorrer a Jesus. Nós necessitamos ser preenchidos de Jesus Cristo. Trazer Jesus. E a Bíblia toda, ela vai falar desse preenchimento, da necessidade de preencher a nossa vida. Deus sempre quis e sempre vai querer encher-nos da sua glória. Deus sempre quer encher o teu vazio. Deus sempre quer preencher o vazio que existe na sua vida. Olha só o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 24, versículo 16. A Bíblia vai contar a história de Rebeca.
Rebeca, tipologicamente falando, ela representa a igreja. E é o texto do capítulo 24, versículo 16, diz que ela era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Numa representatividade bíblica, Rebeca significa e representa eu e você. Nós precisamos descer à fonte, encher a nossa vida, para depois subir para os céus. O texto diz isso. Então, seja, precisamos estar cheios de Deus. Precisamos estarmos cheios do Senhor, preenchidos de Cristo em nossa vida. Segundo o texto, Êxodo capítulo 40, verso 35, na consagração do tabernáculo, olha o que acontece. A glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. Se Deus teve desejo e vontade de encher um tabernáculo feito por couro de camelos, por couro de animais, por roupa, por tecidos, Deus teve prazer de encher um tabernáculo construído no deserto. Quanto mais Deus tem prazer de encher a tua vida e a minha vida da presença e da glória dele. Precisamos estar cheios de Deus. Precisamos nos encher do Senhor. Samuel, 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1, quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, Deus fala o que para Samuel? Enche o teu chifre de azeite e vem que eu vou te enviar à casa de Jessé. Para ser enviado por Deus, para ser instrumento de Deus, precisa estar cheio. Cheio. Vida cheia com Deus. Mente cheia de Deus, coração cheio do Espírito Santo, porque aí você não dá legalidade para os espíritos imundos, aí você não dá legalidade para as coisas deste mundo, porque você está cheia e cheio de Deus. Cheios. Olha o que o texto diz, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, o versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Terra aqui não é a sua criação simplesmente material, simplesmente inanimada e animada. Deus está dizendo que terra cheia de glória é tudo, é eu, é você, é os animais, é a natureza, tudo está cheio da glória de Deus. Isso nos mostra que precisamos nos encher de Deus, irmãos. Vazio, angústia, todos nós vamos passar, todos nós vamos enfrentar episódios de angústia, episódios de vazios na nossa vida, mas são episódios. Por que são episódios? Porque quando eu me sinto na minha angústia, no meu vazio, eu vou para a fonte, eu vou para Deus, eu vou para a presença do Senhor, eu vou me agarrar com o Espírito Santo e vou pedir: Senhor, enche-me da tua glória. Oh, lamanchore candarabás. Aleluias. O mundo te dá muitas opções para você se encher, mas Deus nos dá somente uma: se enche-me da minha glória. Deus só dá uma opção para nos enchermos da sua glória. Ezequiel capítulo 43 e capítulo 44 vai dizer da construção do novo templo. E essa construção do novo templo, do capítulo 43 de Ezequiel ao capítulo 44, não falta outro elemento, não dá para faltar outra coisa a não ser a glória de Deus no templo. Continuando, vamos para Lucas. Lucas no capítulo 4 do evangelista Lucas, do verso 1 até o versículo de número 13, diz assim: Jesus o quê? Cheio
do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus estava cheio do quê? Do quê, irmãos? Do Espírito Santo. Jesus precisava estar cheio do Espírito Santo? Aleluia, mas ele está cheio do Espírito Santo. E ele é guiado para o deserto, no versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. Ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem. Jesus estava cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto. O deserto tem o quê? Tem nada. Ele é levado para o vazio, ele é levado para a angústia, ele é levado para o momento de vazio, o momento de se angustiar. E aí o diabo vai usar este momento de vazio e vai dizer para o Senhor: você tem fome, então faça com que essas pedras te transformem em pão. Mas Jesus está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele vai dizer: nem só de pão viverá o homem, aleluia, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. No versículo 5, e levando-se mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei todas estas autoridades e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. Versículo 8, mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás culto. Então, ou seja, o diabo mostra muitas coisas para a pessoa ser preenchida. Olha, eu te dou tudo isso para você se preencher. Eu te dou tudo isso para você estar cheio. Todas as coisas do mundo, todas as coisas, bebida, droga, prostituição, tudo isso eu te dou para que você se encha, para que você se sinta repleto, cheio de sentimentos. Mas Jesus vai dizer: nada disso preenche. O que preenche é a presença de Deus, é o Senhor, somente a Ele vou adorar. No versículo 9, então o levou a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, atira-te daí abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Então o diabo vai fazer o quê? O diabo vai pegar Jesus e vai levar Jesus para o templo, para o pináculo em Jerusalém, vai dizer: agora se lança-te daí, se suicida, cometa o suicídio, cometa-te o suicídio aí, pula-te daí. Jesus vai dizer o quê? Não tentará o Senhor o teu Deus. Mas por que Jesus diz isso, irmãos? Porque Ele está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. E para terminar, de João capítulo 3, verso 34, diz: Deus não dá o Espírito por medida. O que isso quer dizer? Deus não vai te dar a glória dEle, o Espírito dEle, por gotas, porque Ele sabe que medida, gotas, não vai resolver o teu problema. Deus não vai ser o dipirona que você toma, o cataflã, o diazepam. Deus não vai ser isso, não vai te dar gotas disso. Deus, Ele quer que você tenha o Espírito dEle por completo, cheia do Espírito dele. Que nada, não venha ter uma fagulha, não venha ter milímetros e milésimo de espaço na sua vida. Tem que estar cheio, repleto. Tem que estar cheio, repleto. E Deus quer que você se encha, esteja repleto dele. Porque as tentações vêm, as lutas vêm, o diabo vem, os problemas psicológicos vêm, os episódios depressivos vêm. Mas se você estiver cheia e cheio de Deus, você vai passar por isso, vai dobrar o teu joelho e vai falar assim: Senhor, eu estou cheia e cheio de Ti. Então envia mais do Teu Espírito em minha vida, porque tudo isso vai acabar na minha vida. E o texto que eu fecho com vocês é Atos capítulo 2. E o verso de número 1 do livro de Atos, que fala o seguinte: que no dia, ao cumprir os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda
a casa que estavam assentados. Mas só foi toda a casa? Só foi o ambiente que Deus encheu? Olha o que diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ao versículo 4: e todos ficaram, então se encha do Espírito Santo de Deus na tua vida agora. Se coloque de pé neste momento. Se encha do Espírito Santo na tua vida. Você pode tomar. Você pode procurar ajuda, você pode ter um terapeuta, passar por alguns diagnósticos, mas você não pode esquecer uma coisa: você precisa estar cheio do Espírito Santo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Então hoje nós estamos vivendo uma geração vazia, uma geração que não tem sentido, e o que Jesus pontua aqui, irmãos, nessa passagem de Marcos capítulo 5, para terminar aqui, é que este homem, ele vai decidir seguir Jesus. Ele vai falar: Senhor, eu quero ir contigo. E aí Jesus vai dizer assim: não, você não vai comigo, porque você está cheio agora de mim. Então agora você vai para a sua casa, vai para os teus, e você fala tudo aquilo que aconteceu com você. Sabe, para fechar, sabe o que Jesus está dizendo para esse homem? Você não está mais vazio, você agora tem um sentido para a tua vida. Nós estamos vivendo uma geração que não, as pessoas, os jovens, os idosos, os senhores, as senhoras, não sabem, não tem sentido para a vida dela, não se coloca diante de uma vida que tenha sentido. Eles estão vivendo, mas se você pergunta qual é o sentido, qual é o propósito, não sei. Eu não sei qual é o propósito, eu não sei qual é o sentido, eu não sei por que eu vou fazer aquilo, por que eu vou fazer aquilo. É uma geração vazia, uma geração que não tem sentido, que não tem propósito. Mas se você nesta noite permitir que o Espírito Santo te encha nesta noite, você vai sair daqui com sentido para a tua vida, com propósito para a tua vida. Porque Jesus disse àquele homem: você estava vazio, você estava sem sentido, mas agora eu te dou um sentido, eu te dou um propósito. Você vai para a sua casa, vai dizer para os teus, para a tua família, que de agora em diante você tem um sentido, você está livre, você vai viver uma vida plena, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e vai fazer a diferença nesse mundo. Deus te chamou, minha irmã, Deus te chamou, meu irmão, Deus te chamou, jovem, Deus te chamou, obreiro, Deus te chamou para você dar sentido a esta vida, para você dar propósitos para a tua vida, e que esta vida seja uma vida de propósito, cheia de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. Então você vai orar comigo agora, você vai pedir que esse Espírito Santo te encha nesta noite. Você vai fazer isso, peça ao Senhor: enche-me, Senhor, do teu Espírito, enche-me, Senhor, da tua glória. Vai dizendo isso a Ele, vai falando isso com Ele. Pai, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja, Senhor. Eu ministrei a tua palavra nesta noite, e a tua palavra é a palavra que enche, é a palavra que renova, é a palavra que restabelece a consciência, é a palavra que tira a dor, é a palavra que cura a alma, é a palavra que enche o espírito. É a tua palavra, Senhor. Não é a palavra do homem, não é a palavra do espírita, não é a palavra do adivinhador, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que cura o homem, que cura a mulher, que preenche o vazio, que preenche as lacunas da alma, que preenche a dor do ser humano. Então traga a tua palavra, repleta pela unção do teu Espírito Santo sobre este coração. Encha esta alma agora, enche este coração agora da tua presença, Senhor. Derrama a tua glória a ele, a ela. Derrama a tua glória nesta vida, neste jovem, neste senhor, nessa senhora, Senhor. Vai enchendo pelo teu Espírito Santo. Sopra, 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 sopra vida, sopra, Senhor, sopra vida,
sopra o despertar dos céus, sopra a razão de viver, sopra sentido, sopra propósito, sopra, Senhor, vai soprando, vai soprando, vai soprando, vai soprando, sopra esta igreja agora, Pai, sopra a minha vida, Senhor, vai enchendo do teu Espírito, vai enchendo da tua graça, vai enchendo da tua unção, vai enchendo de ousadia, vai movendo, Senhor, mova, 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 mova pelo teu poder, e que possamos sair daqui, Pai, sentindo a tua presença, renovados por ti e tendo propósito e sentido para nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Se há uma ação do demônio, se há espíritos caídos, imundos, está perturbando essa mente, está perturbando esse coração, está perturbando essa casa, eu expulso agora, pela autoridade de Cristo Jesus. Diabo, bata em retirada, saia agora, saia deste lar, saia desta vida, saia deste coração, saia desta mente, saia agora no nome de Jesus, e que esta vida seja liberta para te adorar, liberta para te servir, liberta para dar glórias ao teu nome, Senhor. Tu provês o fogo, e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, 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 Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
Você está cheio da presença, adore e glorifica Ele. Você deixa agora da tua presença, se encha da presença dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, visita os familiares, meu Pai. Visita, meu Pai, os entes queridos, meu Deus, nesta hora. Esses que se encontram abatidos, tristes, desanimados, frustrados, vazios da Tua presença. Que eles possam ser tocados agora. O Senhor é um Deus onipresente. O Senhor está presente em todos os lugares. Querido, vire as suas mãos em direção a alguém da sua família, sobre a sua casa. Comece agora a lançar sobre eles a palavra profética que foi ministrada. Peça para o Espírito Santo, para o Senhor Espírito Santo, alcançar ele agora, no mais íntimo do ser de cada um deles. Comece a lançar e declarar: Senhor, encha ele agora. Abra a boca, igreja, e diga: encha, Senhor. Encha, meu Pai, a vida do teu filho. Arranca pela raiz, ó Deus, a amargura de espírito da alma. Arranca, meu Pai, o pensamento cativo. Arranca, Senhor, o espírito opressor que está agindo na vida deste ente querido. E encha, Pai, com a tua presença. Encha, Senhor, com a tua presença e a tua glória, para que eles possam ter vida e vida com abundância. Porque o Senhor é o autor da vida. O Senhor é a fonte inesgotável. O Senhor, meu Pai, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o grande eu sou. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor, meu Pai, nos resgatou por um propósito. Que todos possam nesta hora, Senhor, ser tocados. Que eles sejam preservados. Livram-se, ó Pai, de todas as investidas e astuta cilada do diabo. E nós declaramos, toda a igreja diga assim: Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, segundo a tua palavra, eu lanço agora sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, que todos sejam cheios, conforme foi naquele dia, naquele grande dia, o dia de Pentecoste. A casa foi cheia. Que eles sejam cheios, Senhor, da tua presença, e que permaneçam, Senhor, a tua presença sobre a vida deles, para a glória do teu santo nome. E todos que creem digam: assim sejam, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Coisa linda, irmãos, e nós se enchermos da presença e lutarmos para que esta presença permaneça. É o Espírito Santo. Esta presença é o Espírito Santo. Lute com todas as suas forças para que ele não venha se afastar de você. Quem tem a presença de Deus, quem tem a presença do Espírito Santo, irmão, não lhes falta nada. Ele é completo em tudo.
no lugar da vida dele não existe, como foi ministrado, não existe vazio, não. Então, se encha mesmo da presença. Viu? Se encha da presença de Deus. Lute com todas as tuas forças. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e prossiga, lute. Porque Ele é o teu ajudador. Na hora que a tristeza bater na tua porta, Ele vai estar contigo, dizendo: eu estou contigo. Eu sou o teu consolador. Quem tem a presença de Deus, igreja, tem tudo. Ô Marcelo, quem não tem a presença de Deus, foi alcançado. Foi alcançado. Pode ter certeza, a sua vinda aqui hoje não foi em vão. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus. Diga assim para o seu irmão, diga assim: você é importante para Deus. Diga assim para ele: você tem um valor para Deus. Por isso Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de nenhum de nós. Só depende de nós abrir o coração e dizer: Senhor, o vaso está vazio, está limpo, pode encher. E aí, irmãos, pode ir rompendo em fé, prosseguindo, porque no final dessa jornada a recompensa está garantida. Amém ou amém? Deus abençoe sua vida, pastor Adilson. Deus continue te usando, meu amigo, com poder e autoridade. Palavra repleta de bênçãos, de vitória. Quem recebeu esta mensagem, irmãos? Hoje você está saindo daqui, irmão, com outro pensamento. Viu? Se precisar, procure ele. Se precisar, pode procurar o pastor para uma conversa. Marque, agendem. Estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui somente para ajudar. Não se sinta envergonhado do que foi ministrado aqui. Você é especial de Deus. Você é escolhido de Deus. Amém? Esse casal, a missionária está ali do lado, a missionária Rose. Deus abençoe sua vida, viu? No dia 15 de novembro, eles estarão aqui, irmãos, ministrando para nossas vidas. Esse casal abençoado vai estar ministrando para nós, para os namorados, para os noivos e para os casados. Primeiro nós vamos trabalhar nessas três classes: namorados. Os namorados que estão namorando o namoro cristão vão entender o que é o namoro cristão, qual a importância do namoro cristão. Os noivados é um passo importantíssimo, né, que se antecede ao casamento, e vai falar, e vai ter a pauta principal, que é dos casados. Então vamos estar unindo essas três bases, essas três fases aí: namoro, noivado e casados. No dia 15 de novembro, quarta-feira, feriado, viu? Já pode procurar aí, dar o seu nome para o pastor Marcelo, até aí a secretária, a evangelista Andréia. Pode dar o seu nome, que só não veio hoje, mas já tem um carnezinho já para você dar o seu nome, para deixar agendado. Vai ser tudo programado, tudo bonito, bacana. É para você mesmo. Convide alguém, viu? Vale a pena, você precisa investir no seu relacionamento, porque Deus, Ele, com certeza, Ele quer nos abençoar, e a bênção do Senhor é que enriquece e não causa desgosto para ninguém. Quem está entendendo, diga amém. Amém, queridos? Então, semanas de bênçãos, de vitórias para nossas vidas. Quarta de oração, sexta, revestimento das armaduras espirituais. Sábado, culto de missões, na direção do pastor Marcelo e a equipe aí. Amanhã, não esqueça, tem um trabalho missionário na rua, né? As entregas de marmitex, enfim, trabalho na prática, né? Amanhã nós vamos sair para a prática. E aí você que estiver disponível, procura o pastor Marcelo aí, vamos dar um apoio. Eu acredito que eu vou conseguir estar desta vez. Vamos lotar os carros e vamos sair para a rua. Amém, igreja? E continue orando uns pelos outros, porque é o nosso dever. Quem está abençoado, diga amém. Deus abençoe o Ministério de Louvor, que tem se empenhado, tem se dedicado. Sexta-feira foram atender uma agenda lá no Jardim dos IPs, né? Jardim dos IPs, pastor Lourival, Brasil para Cristo. A Jubrac daqui da nossa igreja marcou presença, foi bênção para a glória do Senhor Jesus. E ontem começou o congresso e hoje está finalizando lá na nossa igreja sede com toda a UFEBRAC da região. Por isso você está vendo, né, a ausência de muitas pessoas, porque desceram. Mas hoje quem veio para este lugar não perdeu nada. Oh, glória! Eu estou saindo daqui repleto, maravilhado, como Deus quer nos encher, irmão. Grava esta palavra: Deus não errou em te escolher, viu? Você é pedra preciosa
nas mãos dele. Vamos agradecer a Deus e retornar para os nossos lares abençoados. Amém, queridos? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesta noite, por tudo que tu realizou. Eu vos apresento em tuas mãos, despeço este povo em tuas mãos, que eles tenham uma semana próspera e abençoada, recheadas de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para que eles possam tomar as decisões corretas no decorrer desta semana, e que o Senhor, o Espírito Santo, venha confirmar os passos dos teus filhos, venha confirmar, meu Pai, os projetos, os sonhos, venha se tornar realidade e sejam materializados as bênçãos do alto céu sobre a vida de todos eles. Que seja notória a tua presença sobre a vida da tua igreja. Cubra com o teu sangue. Livra de todas as investidas e astuta cilada do inimigo. Livra os teus filhos da bala perdida do homem sanguinário, da praga que assola ao meio-dia. Ainda que 1000 venham se levantar à vossa direita e 10.000 à vossa esquerda, mas eles não serão atingidos. Dê ordem ao Senhor, ao anjo do Senhor, dê ordem a Deus, aos anjos para acampar ao redor de todos os teus filhos, as crianças, os pré-adolescentes, a mocidade, os senhores, as senhoras, as viúvas, os órfãos, afim, Senhor, todos nós estamos debaixo das tuas potentes mãos, ó Pai. Guarda a mente, guarda o coração e livra eles, ó Pai, de todo mal. Guarda a saída e ao retornar, ao deitar e ao levantar, e que as tuas boas mãos estejam sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Sairemos exatamente agora desta casa de oração, mas jamais da tua presença, com as mãos bem altas, queridos. Que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja que crê, digam amém. Balança as mãos de um lado para o outro, diga assim: uma boa noite, pastor, uma boa noite, um abraço, uma boa semana recheada de bênção e de